Olá, gente, tudo bem? Professora Cristiane para falar de forma introdutória sobre potenciação, tá certo? Claro que a gente vai elevando o nível à proporção que formos avançando nas aulas. Então, o que vem a ser potenciação ou exponenciação? O mais falado é potenciação mesmo, tá? Bem, é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Ou seja, usamos a potenciação quando um número é multiplicado por ele mesmo várias vezes, tá? Então, nós podemos aqui escrever um número na forma de potenciação usando a seguinte notação: a elevado a n é igual a vezes a vezes a até o último a. N fatores. Ora, professora, mas como que eu vou saber quantos A's aparecem aqui? Lembrem-se que A e N serão números, tá? Bem, esse A é chamado de base, tá, pessoal? Esse N será chamado de expoente, tá certo? Sempre. Esses vários A's que se multiplicam, ó, serão chamados de fatores, e a resposta disso aqui vai ser a potência, tá certo? Então, só um detalhe que a gente precisa perceber. O n, que é o expoente, é ele quem vai ordenar quantas vezes a base se automultiplicará, tá? Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 2 à terceira potência, o expoente vai estar me dizendo que o 2 vai multiplicar o 2 e vai multiplicar ele mesmo quantas vezes? Olha, 3 vezes, tá vendo? Então, o expoente, ele nos dá essa espécie de, entre aspas, ordem, tá? Preciso multiplicar 2, que é a base, por ele mesmo, 3 vezes, tá certo? Isso é importante saber, porque é no que consiste a potenciação. Lembrando, pessoal, que esse A, que é a base, ela não pode ser zero, tá? Porque há possibilidade do expoente ser zero. E quando a gente escreve 0 elevado a zero na matemática, isso é uma indeterminação. Isto é, a matemática não determina isso aí, tá? Então, como é algo que para nós não vai fazer sentido, a gente tem que ter o A diferente de zero. É diferente de você ter 1 elevado a zero. Olha, o expoente pode ser zero. 1 elevado a zero é quanto, pessoal? Né? Todo número elevado a zero é 1. Mas isso aqui eu vou convencê-los no futuro, tá? É diferente. Já quando você tem também, ó, ao contrário, por exemplo, 0 elevado a 5, isso aqui sim existe, tá? Isso é zero, tá? Porque fica 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, 5 vezes. Tudo bem, mas a gente evita e sempre diz que o A precisa ser diferente de zero, porque raramente a gente vai pedir algo assim, até para evitar que você pense no 0 elevado a zero, tá certo? Que é uma indeterminação matemática. Então, por isso, vamos logo nos acostumar que a base é diferente de zero, tá certo? Mas o expoente pode ser. Então, gente, o que vai ser esse Azinho? Ah, professor, a base é o número que está sendo multiplicado por ele mesmo. Exato. E o N é o expoente, número de vezes que o número é multiplicado, tá certo? Agora, gente, percebam esse exemplo. 5 ao cubo. Eu quero que você saiba que o 5 é a base, o 3 é o expoente e o 125, a resposta da operação, é a potência. É o que nós estamos falando aqui o tempo inteiro, tá certo? Agora vamos para duas pequenas propriedades, tá? Porque existem outras importantíssimas que faremos na aula que vem, tá? Então, essas propriedades dizem o seguinte: toda potência com expoente igual a zero, o resultado é 1. Por exemplo, 5 elevado a zero igual a 1. Ora, isso está me dizendo que todo número cujo expoente é zero, a resposta é 1. Mas por que, hein, professora? Bem, eu vou convencê-los disso quando eu falar nas propriedades da potenciação. Aí sim eu vou poder convencê-los, mas aguardem que isso vai acontecer. Segunda, toda potência com expoente igual a 1, o resultado será a própria base. Por exemplo, 8 elevado a 1 é 8. Gente, repara uma coisa. Se eu tenho a base e o expoente me diz quantas vezes a base aparece
multiplicada por ela mesma, e esse expoente é 1, então a base só vai aparecer uma única vez. Isto é, todo número elevado a 1 é ele próprio, não é verdade? Então vamos aqui para alguns exemplos simples, tá? Vamos para o primeiro. Determine o valor de cada uma das potências abaixo. Então repara aqui, ó, 25 elevado a 1. Ah, professora, se o expoente é 1, a resposta é a própria base. Exato. É o que diz isso aqui, né? Segunda propriedade. Vamos aqui para 150 elevado a 0. É o que está dizendo essa primeira aqui. Então, todo número elevado a 0, professora, é 1. Exato. 1 trilhão elevado a 0 é 1. Tá? A gente nem precisa raciocinar. Agora, veja, 2 ao cubo. Ah, professora, aí já deve ser diferente, né? Claro, veja. 2 é a base. Ela vai se automultiplicar quantas vezes o expoente ordena, ó. 3 vezes. Repare que eu tenho 3 números iguais a 2. Então, 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. Então, 8 é a resposta para 2 na 3, ou 2 ao cubo, ou 2 à terceira potência, ou 2 elevado a 3, como queiram chamar, tá? Aqui eu vou fazer um pouquinho em cima, por conta do cursor aqui, ó. 5 ao quadrado, isto é 5 vezes 5. Repare que o 5, que é a base, se automultiplica. Quantas vezes, professora? 2 vezes, né? Então, isso vai dar 25. Tá vendo? Muito simples, não é verdade? Agora vamos para o segundo exemplo, que é um pequeno probleminha corriqueiro, ó. Em um sítio há 12 árvores. Cada árvore possui 12 galhos e em cada galho 12 maçãs. Quantas maçãs existem no sítio? Ora, gente, isso é uma questão de multiplicação, né? Então, repara que eu tenho 12 elevado ao cubo, isto é, 12 árvores, que multiplica aqui, ó, 12, porque em cada árvore tem 12 galhos, e em cada galho, 12 maçãs. Então, para saber o total de maçãs, vamos multiplicar. 12 vezes 12 é 144, e 144 vezes 12 vai dar 1.728. Então, aqui está o número de maçãs que existe, né, aqui no sítio, tá bom? Então, eu tenho a alternativa D como resposta para esse pequeno probleminha, tá certo? Bem, o que eu quero dessa pequena explanação? Que vocês entendam o conceito de potenciação. Quando eu tenho um número elevado a um determinado expoente, esse número, a base é o 5, e esta base vai se automultiplicar quantas vezes o expoente ordenar. E eu tenho, então, um produto de fatores iguais, tá certo? Lembrando que a resposta, por exemplo, aqui, né, 125, vai ser a potência. Então, base, expoente, fatores iguais e potência. Sabendo disso, você sabe o início do assunto. Lembrem-se também que todo número elevado... Deixa eu colocar aqui mais embaixo, né, pessoal? Todo número elevado a 0 é sempre 1, tá? Para A diferente de 0. E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, tá? Então, isso aqui é o início de tudo, ok? Na próxima aula, a gente vai fazer a explanação das propriedades, tá? As demais propriedades, que são muito utilizadas, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima.